Graças e paz, galera, tamo aí. Queria deixar mais uma palavra para você. A férias aqui tá terminando, né? Hoje eu tô gravando aqui, agora são mais ou menos umas 4 horas da tarde, 4 para 5 horas da tarde da quinta-feira, né? Amanhã a gente tem nosso último dia aqui, daí eu vou para Curitiba. No sábado eu saio de Curitiba e vou para Cianorte. Então domingo a gente tá junto na igreja, se Deus quiser. Foi um tempo muito bom, assim, eu quero agradecer muito, tenho agradecido muito a Deus, né, por Ele proporcionar esse tempo de refrigério. Foram 10 dias, né, quando eu voltava a fazer 10 dias, em que eu pude sair pela primeira vez só com o Pedro e com a Nina, porque a Beca e a Maria não conseguiam estar com a gente dessa vez, apesar de a gente sentir bastante falta delas, né, porque durante todas as nossas férias nós estivemos juntos. Mas a vida é assim, né? As crianças vão crescendo e a Maria já é uma moça, daqui uns dias, o ano que vem já vai casar, e tem a faculdade, a Rebeca também, enfim, a vida nos proporciona isso. Mas foi um tempo muito bom, foi um tempo muito gostoso que a gente passou aqui e nós só temos motivos para agradecer a Deus daquilo que Ele tem feito, né? Voltando para lá bem descansado, dormi bastante, brincamos bastante, eu aqui, aproveitei bastante meus filhos, minha esposa. Foi um tempo muito bom de nos abastecermos para que, em nome de Jesus, Deus possa continuar com a sua obra, com a gente começar a continuar com o nosso ministério, com o nosso trabalho, com as coisas que o Senhor tem colocado para nós. E eu louvo a Deus por tudo isso, né? Louvo a Deus também que eu tenho conversado com o Anjo, tenho ouvido coisas boas com relação a vocês, né? E porque por mais que a gente está aqui, a gente acaba não desvinculando das coisas aí da cidade, do nosso ministério, da igreja, né? Acaba acompanhando o pessoal no WhatsApp, no Facebook, enfim, para saber o que está acontecendo, porque todos aí fazem parte da nossa família, né? E eu louvo a Deus por essa família tão maravilhosa que é o Ministério Sou Vivo, do qual você faz parte. E eu queria hoje trazer uma palavra para você, né? Nessa última palavra dessa viagem, e que em nome de Jesus que possa falar bastante ao teu coração. Eu estava pensando numa mensagem e Deus colocou no meu coração o livro de Juízes, capítulo 13. Aí a gente vai ler 13. Na verdade, eu vou fazer contar um pouquinho a história de um homem, trazer para a nossa realidade, para que você possa entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração hoje. Então, a história de hoje vai estar envolvida no livro de Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16, quando encerra a história deste homem, né? O livro de Juízes narra um período do povo de Israel, que foi depois de Josué e até Reis. Então foi um intervalo entre Josué até o primeiro rei de Israel, que foi Saul, né? Que foi ordenado rei através de Samuel. Então Samuel foi o último juiz e entrou daí Saul governando o povo, porque o povo pediu um rei. Então era um governo teocrático, onde Deus governava, mas agia na vida das pessoas através desses juízes, homens que foram levantados diante de vários homens de várias tribos, né? No livro de Juízes tem 13 juízes só que são narrados, 13 histórias de juízes, mas foram mais que durante esses 325 anos aproximadamente que foram governados dessa forma, né? Depois que Josué deixou de estar à frente do povo de Israel. E eu queria falar aqui de um homem especial que, com certeza, é a maior manifestação do Espírito Santo na vida de um homem no Antigo Testamento, né? Apesar de hoje nós termos o Espírito Santo dentro de nós, tem dentro de você, no Antigo Testamento, na verdade, não tinha vindo ainda a presença definitiva do Espírito Santo em nós, mas ele agia poderosamente na vida das pessoas, né? Foi o Espírito Santo que ajudou Davi para que ele pudesse derrubar Golias. Enfim, tem várias manifestações do Espírito Santo durante toda a narrativa do Antigo Testamento. Mas na vida de um homem, a maior manifestação está narrada neste homem. E eu queria falar um pouquinho sobre Sansão, porque Sansão ele fala e retrata bem a nossa realidade, bem a nossa individualidade, nossa imperfeição, nossas fraquezas diante das situações que nós vivemos no nosso dia a dia, né? O texto começa no verso 13, que fala sobre o nascimento de Sansão e por que que ele veio e por que que ele nasceu, né? Então aparece um homem para os seus pais, e que na verdade é a figura de um anjo, e começa a dizer que eles vão ter um menino, e esse menino ele vai ser um grande homem de Deus.
e essa pessoa já diz aquilo que ele deveria fazer. Ele deveria ser o nazireu, ele deveria ter um voto de nazireu. Então esse voto, ele significava que três coisas ele deveria permanecer intactos na vida dele. Primeiro, não tocar nada que estivesse morto. Segundo, não bebesse nada que fosse alcoólico, né, que fosse bebida forte, como está descrito na Bíblia. E o terceiro, que ele não cortasse, não passasse a navalha sobre a sua cabeça. Então essas três coisas ele deveria permanecer. E ele seria um grande homem de Deus com uma missão específica, que era para poder ajudar o povo de Deus a vencer os filisteus. E os filisteus, você sabe da história também, eles sempre foram um inimigo de Deus, o povo de Deus. O povo de Deus sempre teve problema com esse povo, né? E mais uma vez Deus levanta um homem para que pudesse vencer os filisteus, e essa era a função específica de Sansão. Sansão cresceu, Sansão foi crescendo, e ele teve algumas dificuldades para lidar com a sua natureza humana. Na verdade, a natureza humana prevaleceu na vida de Sansão. Mesmo ele tendo uma função específica no reino de Deus, Deus chamou ele para algo específico, para que ele fosse um grande homem e que desempenhasse uma grande função. Ele foi deixando, ele foi abandonando isso ao longo da sua caminhada, porque ele deu mais ênfase, na verdade, ele alimentou mais o lado humano do que o lado espiritual da sua vida. E a Bíblia diz que várias coisas ele começou a fazer, né? Teve um episódio em que ele foi buscar um mel dentro de havia uma carcaça de um leão, que ele até foi ele mesmo que havia combatido aquele leão. E aquele leão, depois ele passa uma segunda vez por aquele mesmo lugar onde estava aquele leão, e dentro do leão se formou um favo de mel, né? Tinha um pedaço de mel, de favo de mel ali construído pelas abelhas dentro da carcaça do leão. E ele vai e pega esse mel, ou seja, ele acaba tocando no algo que era morto. Então devagarinho ele foi quebrando todos os princípios daquilo que ele não deveria fazer, para que ele pudesse continuar com o seu chamado. Então ele precisava zelar do seu chamado, zelar da presença do Espírito Santo de Deus, cuidando dessas três coisas que o Senhor tinha colocado diante dele. E ele continuou vivendo a vida dele, e ele acabou se apaixonando por uma mulher, que você conhece a história, que era Dalila, né? A Dalila, ela foi logo que ele se apaixona pela Dalila, porque Sansão tinha muito problema na área sexual, ele envolvia-se muito com as mulheres, ele desagradava a Deus demais no seu comportamento. Mas Deus sempre lutando com ele para que o propósito do Senhor pudesse se cumprir. Eu queria trazer isso para a gente aqui. Deus tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a sua vida. A gente tem falado disso faz tempo já. E o propósito de Deus permanece em nós desde se a gente, né, tiver tendo um vínculo com Deus, a gente se manter fiel a Deus. Se você se manter fiel a Deus, o propósito de Deus permanece na sua vida. Se você não for fiel a Deus, o propósito de Deus não se consolida na sua vida. E isso aconteceu com Sansão. Sansão, ele foi deixando com que o seu lado material, lado físico, humano, pudesse crescer dentro dele, e ele foi abafando o lado espiritual. Ele foi deixando de se relacionar com Deus. E aí chegou um momento triste em que ele começa a se envolver com essa mulher. Os filisteus chamam essa mulher e começam a propor para ela, para que ela pudesse retirar de Sansão da onde vinha sua força, porque uma das características de Sansão era a força. Ele era um homem muito forte, ninguém podia contra ele, né? A presença do Espírito Santo na vida dele era tão grande, e o propósito de que Deus chamou ele era para a guerra, era para que ele lutasse contra os filisteus. E por isso, e pela manifestação do Espírito Santo na vida dele, ele tinha uma força muito poderosa. Não era uma força humana, não era uma força que foi desenvolvida porque ele malhou, porque ele foi na academia, porque ele começou a ficar sendo forte, porque ele quis ser assim. Era uma força sobrenatural que tomava conta do corpo dele, e ele era um homem extremamente forte. O povo, o filisteu, não podia contra ele, porque toda vez que ia tentar tocar no povo de Deus, vinha ele para defender. E de repente veio essa mulher, que era um ponto de fraqueza no coração de Sansão, porque Sansão tinha uma queda toda especial por Dalila. Ele acabou se apaixonando por Dalila. E essa paixão acabou custando um preço muito alto para ele. Se você ler no verso 16,
no capítulo 16, você vê todos os momentos em que Dalila começa a buscar dele ao que realmente era o que dava força para ele. E ele começa a dizer algumas mentiras. Por 3 vezes ele mente, as 3 vezes ela faz exatamente aquilo que ele fala, aonde que estava a força dele para que ele pudesse ser retirado dessa força dele. E mesmo assim ele continuou se envolvendo com ela. Você lê o capítulo 16 de Juízes, você passa raiva. Como é que um homem tão descaradamente, está escrito bem descarado, que ela queria mesmo era acabar com ele, um homem envolvido numa paixão tão grande, a paixão é cega, a gente não consegue ver, infelizmente nos levam para o buraco. E ele começou a achar que alimentar essa paixão, achando que ele é forte o suficiente para não entregar para ela onde que estava a sua força, e ele acabou se envolvendo com ela devagarinho. Ele foi entrando cada vez mais profundo nesse relacionamento, a ponto que um dia ele não conseguiu mais segurar o motivo da onde que estava a sua força, e ele acabou revelando para ela que as suas forças estavam no cabelo. Na verdade não estava no cabelo, na verdade quando ele raspou o cabelo, quando for raspado o cabelo da sua cabeça, ele quebrou mais um elo da corrente daquilo que Deus tinha colocado para ele, que ele deveria permanecer, né? Que ele, como nazireu, ele deveria permanecer com o cabelo sempre intacto. Então a força não estava no cabelo, estava no Espírito Santo na vida dele. Tanto é que você vê no texto, bem no momento em que é cortado o cabelo dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo se ausentou dele. Então a força saiu dele. A força que é o Espírito Santo que estava na vida dele deixou de estar, porque ele quebrou, porque ele revelou aquilo que mantinha ele ainda em contato com o Espírito Santo de Deus, né? Com os propósitos de Deus. Então foi quebrado naquele momento, daí ele passou a não mais ter a força sobrenatural de Deus sobre a vida dele, e ele começou a viver sobre a força do seu próprio braço. Então, pelas suas fraquezas, porque ele foi permitindo devagarinho em que o lado humano dele, a natureza humana dele fosse fortalecida no envolvimento com uma mulher, e acabou desvinculando ele, tirando ele da presença de Deus, a ponto que o Espírito Santo saiu dele, e nesse momento ele estava sozinho para combater, e daí foi um desastre, né? A Bíblia diz que quando os filisteus pegaram ele, quando passaram a navalha na cabeça dele, e quando pegaram ele furaram os 2 olhos, então ele passou a ser cego. Ele começou a trabalhar no moinho, então ele ficava dando voltas com aqueles negócios que eles colocavam no ombro para poder girar um moinho, e ele era motivo, como diz a Bíblia, de chacota. Era motivo assim de as pessoas rirem dele pelo o que ele estava vivendo, né? Pela situação que ele estava vivendo. Ele passou a ser palhaço dos filisteus, né? Um homem que era um homem de Deus, com a força sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dele, de repente passou a ser meramente um palhaço nas mãos dos filisteus, entregue aos seus inimigos, porque ele começou a se desviar do caminho do Senhor, que ele foi deixando os princípios espirituais de lado e começou a viver pela sua carnalidade. Então eu queria deixar essa palavra aqui para você, né? E o final de tudo isso, dessa história, né? Sansão se arrepende e pede mais uma vez que o Senhor pudesse devolver para ele a força. E havia uma festa num lugar muito grande, que tinha vários andares, e o povo filisteu ali, a liderança dos filisteus estavam ali, e levaram ele ali para eles rirem dele, né? Porque ele tinha se tornado verdadeiramente um palhaço nas mãos dos filisteus, e colocaram ele preso a uma coluna e daquele prédio. Ele ele ora a Deus arrependido e pede para que Deus devolva para ele mais uma vez a força, e Deus permite isso, mas custou alto esse preço, e ele consegue então derrubar aquelas colunas, e aquele lugar inteiro veio abaixo. Então muitos filisteus morreram, muitos mesmo, e também juntamente com eles morreu também Sansão. Então ele pagou com a sua própria vida. Não era para ser dessa forma, mas infelizmente ele entrou num caminho errado. E tudo começou ele achando que ele era forte o suficiente para ele poder vencer uma paixão. Ele foi dando trela para essa paixão, achando que ele era forte o suficiente para não ser vencido por essa paixão. E a paixão cega o entendimento, e ela é gostosa, alimenta nossa natureza humana, e acabou levando ele à destruição e perdendo até mesmo a sua vida.
Eu queria dizer essa palavra para você, irmão, porque o diabo vai colocar as coisas pequenininhas na tua vida e vai tentar te envolver de alguma forma para que você possa ser destruído. Porque o propósito do diabo, como diz em João 10:10, é matar, roubar, destruir. Apesar de você estar num lugar bom, apesar de você estar vivendo uma experiência sobrenatural com Deus, apesar do Espírito Santo de Deus, que é a força, que é o poder, que Deus permitiu que nós tivéssemos dentro de nós, para que nós pudéssemos vencer nesse mundo, faz parte também da sua vida. Se você não cuidar, de repente, daqui a pouquinho você vai começar a alimentar a sua área humana, a sua natureza humana, e a tua natureza humana vai começar a ser mais forte do que você, o teu lado espiritual vai sendo diminuído, a ponto que o Espírito Santo pode se ausentar da sua vida, daí é ruína, daí é morte, daí é destruição. Você já veio para cá, é fruto de uma vida errada, é fruto de coisas que você acabou plantando na sua vida, que cada um aqui tem uma experiência diferente, né? Se eu desse oportunidade para cada um falar, cada um aqui tem uma história, inclusive eu creio que nesse ano a gente vai estar fazendo isso, né? Cada um compartilhar um pouquinho da sua história, mas cada um aqui tem uma história, tem um porquê, tem uma razão e estava vivendo até o dia que chegou na casa de recuperação, um momento muito difícil da sua vida. Mas agora Deus está te dando uma chance, irmão, e o Espírito Santo está dentro de você, para que você possa ser um grande vencedor, para que você possa lutar, para que você possa ter força, para que os propósitos do Senhor possam ser cumpridos na sua vida. E esses propósitos vão ser cumpridos se você permitir. Agora, existe duas naturezas. Existe uma natureza humana, que você faz parte dela, que está dentro de você. Existe o lado espiritual. Nós somos formados de uma carnalidade e também do lado espiritual. Aquilo que você alimenta mais é aquilo que vai ser mais forte dentro de você. Se você começar a alimentar essa parte humana, carnal aqui, as tuas emoções, as tuas paixões, né? Você vai começar a diminuir daí assim a parte espiritual e aumentar a parte material, a tua natureza humana, e ela vai vencer você. Agora depende de você, é uma escolha que está disponível para você. Você pode escolher viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus e ter todas as armas necessárias para que você vença, ou você pode escolher a sua carnalidade. Daí, meu irmão, é ruína. Daí você vai ser palhaço do diabo, né? Quantas histórias que nós sabemos que você viveu, em que você acabou vivendo situações em que literalmente o diabo riu de você. Mas agora, em nome de Jesus, você está vivendo uma nova fase, uma nova etapa da tua vida. O Senhor agiu de graça, como foi falado na quarta-feira, quando foi passado o vídeo, né? Deus usou com a sua graça, com a sua misericórdia. Sem você merecer, Deus te deu uma oportunidade para você poder estar aí. E agora, em nome de Jesus, daí é com você, em manter essa presença maravilhosa da graça de Deus sobre a tua vida. Se você permitir, Deus vai crescer em você. Se você alimentar o seu lado humano, ela vai ser mais forte do que o teu lado espiritual e você vai ser vencido. Eu sei que tem algumas pessoas que vão sair na casa, né, nesse final de semana, porque no outro foi a visita. Então, geralmente, depois da visita, tem bastante gente que acumula, né, e sai de visita. Eu queria que, em nome de Jesus, você pensasse sobre isso, né? Daqui a pouquinho, quando é 4 horas da tarde, porque vai ser passado na sexta, esse vídeo, 4 horas da tarde você vai estar saindo, daqui a pouco você vai estar saindo. Daí eu queria que você pensasse sobre isso, mesmo você não estando no ambiente da chácara, mesmo você não estando no ambiente da casa de recuperação, e você vai estar desfrutando, né, de algo maravilhoso que Deus permitiu, que é você estar no convívio lá fora com as pessoas, podendo colocar em prática aquilo que você tem aprendido na teoria aí dentro da casa. Você precisa mais do que nunca de manter-se forte espiritualmente, né? Devagarinho o diabo vai querer lançar setas para que você caia. De repente vai levar você para você estar na casa de alguém que vai ter bebida, que vai ter droga. Talvez pessoas que você conhece na rua, que você faz tempo que não vê, vai aparecer para poder oferecer droga para você. Talvez circunstâncias vão acontecer que vão magoar você, porque o diabo vai tentar te deprimir, vai tentar trazer uma tristeza muito grande para o teu coração, para que você possa lembrar assim, não, eu preciso, não aguento mais viver essa situação, eu preciso de algo, e eu preciso de algo que me traz refrigério instantâneo. Daí existe algo que pode tirar você desse momento, que é o Espírito Santo de Deus, mas se você não permitir, se você permitir, você vai se lembrar
dos momentos que você teve com a droga, que nos momentos instantâneos trouxe algum alívio para você, mas depois você pagou um preço muito alto por ter voltado de novo à vida da bebida, para uma vida de droga. Então, por isso, em nome de Jesus, que você possa se manter firme, meu irmão. Que você possa, em nome de Jesus, confiar nesse Deus que pode todas as coisas, que ama você e que, assim como Sansão está presente na sua vida, dando força suficiente para que você possa vencer. Assim como Sansão prevaleceu na vida dele o livre-arbítrio, apesar que Deus tinha um plano todo especial para a vida dele, para que ele pudesse ser um grande homem, que fosse marcado na Bíblia, não por um homem fracassado, como muitas vezes ele tem essa conotação quando você lê Juízes 13, 14, 15, 16, mas que você possa, em nome de Jesus, ser um homem marcado por grandes vitórias. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, diferente de Sansão, possa ser tão forte na tua vida que você possa buscar tanta presença de Deus, vigiando em cada momento, aonde você colocar a planta dos teus pés, as pessoas que você vai se envolver, as pessoas que você vai abrir seu coração, as pessoas que você vai conversar, que em nome de Jesus você possa vigiar em tudo, meu irmão, porque em tudo pode haver uma cilada do diabo tentando te derrubar. Mas se você permanecer firme, se você ficar firme no Senhor, a vitória do Senhor é certa na sua vida. Você vai poder sair de visita, aqueles que vão permanecer na casa vão permanecer na casa, e nós vamos crescendo no Espírito Santo a cada dia. Cada dia nós vamos desenvolvendo a força, o poder do Espírito Santo em nós. Então que você possa ficar com essa palavra, que em nome de Jesus possa falar no seu coração, que você possa pegar essa experiência negativa de Sansão, né? Triste, uma história triste de um homem que tinha tudo para ser um homem de tantas glórias, né? Um homem que poderia ter aproveitado a manifestação do Espírito Santo na vida dele de uma forma tão tremenda e ser marcado na história por grandes vitórias. De repente, aqui um fracassado, um homem que viveu e se submeteu aos desejos da sua carne, às suas vontades, e deixou que prevalecesse na vida dele as vontades de Deus. Então, que em nome de Jesus sua história possa ser totalmente diferente, que você possa lembrar disso quando você estiver fora da casa, você que ainda está aí na casa, que você possa lembrar de tudo isso, dessa história, ler, né, Juízes 13 a 16, não deixe de ler, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através da vida deste homem, que fala, narra uma história triste, mas real e verdadeira daquilo que acontece nas nossas vidas. Que Deus abençoe imensamente você. Eu queria orar com você agora, que Deus possa falar seu coração e que, se Deus quiser, no domingo a gente está junto novamente ali na igreja, né? Dando uma palavra de Deus para sua vida, para minha vida, a gente poder pôr as conversas em dia, né? Semana que vem, em nome de Jesus, a gente volta à rotina, todos os dias aí na casa, em nome de Jesus, tendo tempo para todo mundo aí, para a gente conversar junto, trocar experiências e para que nós possamos crescer no Senhor. Né? A gente já tem programado aí um seminário para outra semana e queria que você estivesse orando por esse seminário. Já tem vários pastores que já confirmaram que vão estar com a gente e que, em nome de Jesus, eu creio que vai ser de Deus, um seminário abençoado, vai falar muito ao nosso coração. Então vamos orar. Pai, quero te agradecer, ó Deus, por essas vidas tão especiais. Pessoas, ó Deus, que assim como eu, somos falhos e muitas vezes nós deixamos prevalecer a nossa carne. Mas agora, ó Pai, em nome de Jesus, a experiência triste deste homem narrado na Bíblia, da vida de Sansão, que foi seduzido, ó Pai, pela sua sexualidade, pelos seus desejos carnais, por uma mulher que foi usada pelo diabo para frustrar os planos do Senhor. E o Senhor, permitindo que o livre-arbítrio de cada um de nós prevaleça, não foi diferente na vida de Sansão, permitiu que assim ele optou para que pudesse estar longe da tua presença, e o Espírito Santo saiu dele, e essa história, essa narrativa triste que nós acabamos de aprender. Mas agora, ó Pai, em nome de Jesus, que essa história possa ser diferente em nós. Tem algumas pessoas aqui da Casa de Recuperação que vão sair de visita hoje. Que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um deles. Que em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam sair debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. E que eles possam alimentar acima de tudo, ó Deus, possam alimentar o Seu Espírito, ó Deus. Que a carne possa diminuir, que as nossas vontades carnais diminuam, que possa ser crucificada com Cristo.
e que possa prevalecer em nós somente aquilo que o Senhor deseja e que os planos do Senhor sejam realizados nas nossas vidas. Abençoe imensamente, ó Pai, a casa de recuperação, a liderança, cada vida, ó Deus, alguns que talvez ainda eu nem conheço, ó Pai, que talvez internaram nesses dias que eu estou ausente, mas que a presença do Teu Espírito Santo possa ser real e verdadeira na vida de cada um. Que em nome de Jesus, na segunda-feira, quando estivermos juntos na casa de recuperação, que nós possamos ouvir grandes histórias e testemunhos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu vou mostrar aqui para você, aqui, ó, uma palhinha aqui, para fazer uma invejinha santa em vocês, né? É brincadeira. Mas, olha aqui, ó, só um pouquinho. Vamos ver se dá certo aqui. Deixa eu tentar ver se dá certo. Aí, ó, lá a praia, né? Hoje tá um dia de sol aqui. Sol não, tá nublado, né? A gente pegou 2 dias nublado, hoje e ontem. Ontem choveu, hoje só tá um pouquinho nublado, mas o sol tá saindo um pouquinho. Então nós vou descer agora para brincar um pouquinho com o Pedro, aproveitar. E em nome de Jesus, que Deus possa estar com você e que essa palavra possa ficar no seu coração. Deus abençoe, um abraço bem forte aí do pastorzão que ama muito vocês, em nome de Jesus.